Boa noite, amados. Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 11 de maio, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live. E hoje, recebendo a irmã Rejane, que vai traduzir com as libras, para que os nossos amados deficientes auditivos possam acompanhar o estudo que vai ser dado hoje. E o tema é o Seminário da Oração. Nós paramos aí 2 semanas para poder receber as lideranças da IHM na live compartilhada. E agora nós vamos voltar a dar o nosso seminário de oração. E eu gostaria que você abrisse o teu coração para que você possa receber a palavra de Deus. Com certeza, Deus vai falar com você nessa noite. O Espírito do Senhor vai falar com você através da palavra de Deus. Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito. Nessa noite de segunda-feira, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença para Te adorar, para Te bendizer, para glorificar o Teu santo e glorioso nome. Nós Te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos pelo Teu grande amor. Te agradecemos pela Tua bondade. Te agradecemos pela Tua fidelidade. Te agradecemos pelo Espírito Santo que habita em nossos corações e nos guia a toda a verdade. Senhor, abençoe essa live, abençoe esse estudo da Tua palavra, que o Senhor abençoe a todos que estão nos assistindo, derramando sobre eles o Teu amor, derramando sobre eles a Tua paz, derramando sobre eles a Tua graça, derramando sobre eles a unção do Espírito e as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós vínhamos dando semana após semana uma parte do seminário da oração. Eu vou dar uma revisada em tudo que nós já demos e hoje nós vamos falar sobre conhecendo e vencendo os inimigos da oração. Há muitos inimigos da oração. Mas antes eu queria fazer uma pequena revisão de tudo aquilo que nós já ministramos. Nós ministramos, em primeiro lugar, no primeiro tópico, o valor da oração. Todo crente que realmente deseja conhecer a Deus e deseja realmente servir a Deus e ser mais do que vencedor na sua vida cristã, precisa se conscientizar da importância, do valor que a oração tem para a nossa vida. Oração é uma maneira de nós termos comunhão com Deus. Oração é uma maneira de você entrar junto ao trono da graça e receber socorro em ocasião oportuna. Oração é uma maneira também de você resistir a Satanás, destruir as obras malignas, as ciladas malignas e implantar o reino de Deus nessa terra. Tanto que o apóstolo Paulo diz em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, aonde ele diz: orai sem cessar. Jesus também diz sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E nós devemos orar porque Deus estabeleceu o princípio da oração e da autoridade. Ele diz: eu dou a você as chaves do reino. E tudo que vocês ligarem na terra em meu nome será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra em meu nome será desligado no céu. E se 2 na terra concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ao Pai, será feito pelo Pai Celestial. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Nós falamos também com base
em Efésios 6,18, que existe vários tipos de oração. E existem 3 grupos de oração. 3 grupos de oração. O primeiro grupo, as orações que tem Deus como centro, como objetivo das orações, né? Que são as ações de graças, o louvor e a adoração. Aí existe o segundo grupo, que tem a nós mesmos como centro, como objetivo das nossas orações, que é a oração de petição, né? Dentro do que a palavra diz, é a oração de autoridade, é a oração de consagração e a oração de dedicação. E existe também o terceiro grupo de oração, que são as orações que têm o próximo como centro, como objetivo da oração, que é a oração de intercessão. É quando você se coloca diante de Deus para orar, para interceder a favor de uma ou mais pessoas. Isso é importante, né? E tudo isso nós ministramos nas últimas semanas do seminário de oração. Veja bem. Agora, nós vamos falar sobre os diversos inimigos da oração. Há muitos inimigos da oração. E nós precisamos conhecer esses inimigos e, com a ajuda do Espírito Santo, vencer esses inimigos, anular esses inimigos, para que eles não venham anular os efeitos da nossa oração. Saiba de uma coisa: Deus deseja demais atender às suas orações. O desejo do coração de Deus é que todo cristão seja um cristão de oração e que as nossas orações sejam bem-sucedidas, sejam eficazes nos seus efeitos. Por isso que Tiago 5 diz: muito pode em seus efeitos a oração feita por um justo. E a vontade de Deus é ouvir e atender às nossas orações. Por isso que Jesus diz em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca acha, e aquele que bate as portas se abrirão. E que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará a nós tudo aquilo que a Ele pedirmos. Que promessa linda, que promessa maravilhosa. Também em João 14, versículos 13 e 14, Jesus diz: o que você pedir em meu nome, eu farei, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Olha aí, João 16, 23 e 24. Até agora nada pedides em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, estamos certos, convictos, de que obteremos os pedidos que a Ele temos feito. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Porque quantas são as promessas de Deus, 2 Coríntios 1:20, nelas temos de Deus o sim e o amém para a glória do Senhor. Aleluia! Sabe, um dos maiores erros que a gente vê no meio cristão é achar que pelo fato de Deus não ter atendido a oração, é porque não era a vontade dele atender. E não é verdade. Muitas vezes Deus não atendeu a oração, não porque ele não quisesse atender, mas porque havia obstáculos, havia impedimentos, havia inimigos que
tornou a nossa oração inválida, ineficiente, bloqueou os efeitos da nossa oração. Então, o fato de Deus não atender determinadas orações nem sempre é uma demonstração de que Ele não queria atender essa oração. Não. Muitas vezes o problema está em nós, não está no Senhor. Por isso que Hebreus diz que Deus é recompensador, Deus é abençoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em ter comunhão conosco, ouvir e atender nossas preces. Porque na medida em que as nossas orações são atendidas, o nome de Jesus é glorificado e a nossa alegria é completa. E a fé de muitos será estimulada, e a palavra de Deus será glorificada, será exaltada. Agora, existem inimigos que muitas vezes obstruem os efeitos da nossa oração. E o primeiro inimigo que eu quero citar hoje aqui, que muitas vezes por causa desse inimigo, nossa oração às vezes não produz o efeito esperado, está em 1 Pedro 3,7. Olha lá. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Olha aí. Então, o primeiro inimigo da oração é a gente falhar no relacionamento familiar. A esposa falhar em relação ao marido, o marido falhar em relação à esposa, os pais falharem em relação aos filhos e os filhos falharem em relação aos pais. Quando nós falhamos no nosso relacionamento familiar, a nossa oração ela fica obstruída, ela não produz o efeito que a gente tanto espera e tanto deseja. Por isso que a primeira brecha que nós precisamos fechar na nossa vida, o primeiro inimigo que nós precisamos remover da nossa vida, nós precisamos vencer com a ajuda do Espírito e da palavra e do amor de Deus, é colocar em ordem a nossa casa. Se você está brigado com seu marido, ou você brigado com a sua esposa, precisa fazer as pazes. Precisa procurar a tua esposa, procurar teu marido e pedir perdão, se humilhar e os dois darem as mãos e orarem juntos. Também os filhos pedir perdão para os pais. Se você tem sido rebelde, respondam com os pais. Peça perdão, porque o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E os pais também precisam pedir perdão para seus filhos, porque Paulo diz em Efésios 6 que nós devemos criar os nossos filhos com todo respeito, na admoestação da palavra de Deus. Então, se nós não colocarmos em ordem o nosso lar, nossas orações, elas não vão produzir o efeito necessário, o efeito desejado. E isso é muito sério, isso é muito importante, não é? Tem gente que acha que, não, eu estou dando o dízimo, eu estou dando a oferta, isso já é o suficiente para Deus me abençoar. Não é bem assim não. Mateus, Jesus diz, se ao dar a tua oferta, você se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, deixa a oferta no altar e vai se consertar com a pessoa, para depois trazer a sua oferta para o Senhor. Então, nós precisamos levar a sério essas recomendações da palavra de Deus, se nós desejamos que as nossas orações produzam efeito, produzam resultado. O segundo inimigo da oração é a falta de perdão
falta de perdão, que está em Marcos capítulo 11, nos versículos 24 e 26. Porque em Marcos capítulo 11, se você ler os versículos anteriores, você vai ver Jesus falando sobre a fé, aonde ele diz: tenha fé em Deus, porque se você tiver fé e dizer ao monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Aí ele diz: e quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará. Veja bem como é importante o princípio do perdão. O princípio do perdão. Muitas vezes nós oramos de acordo com a palavra e mesmo assim a oração não é atendida. E por quê? Porque tem mágoa escondida no coração, tem rancor, tem amargura. Ninguém está vendo, mas Deus sonda o nosso coração. Ainda que a gente tenta esconder aqueles ressentimentos escondidos no nosso interior, Deus tudo vê, porque Ele é onisciente. E Ele sonda os nossos corações. E quando Deus enxerga lá dentro, lá no nosso íntimo, aquela raizinha de amargura, aquele ressentimento, infelizmente, Infelizmente a oração ela é obstruída. Por isso que nós precisamos todos os dias, e o MD ensina isso, limpar o nosso coração de toda mágoa e de todo ressentimento. Nós precisamos fazer uma faxina diária na nossa alma, no nosso coração, e orar por aquelas pessoas que falaram mal da gente, orar por aquelas pessoas que nos traíram, orar por aquelas pessoas que nos desejam mal, abençoar. Jesus ensinou isso. E é uma forma da gente arrancar de dentro de nós todo ressentimento, toda mágoa, todo rancor. E aí sim, o canal entre nós e Deus vai estar totalmente desobstruído. A oração vai na forma de pedido e volta na forma de resposta adquirida. Aleluia! O terceiro inimigo da oração é a contenda com os irmãos. É você ter contenda com seus irmãos na fé. Olha só, Tiago capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Porque uma das ordenâncias de Deus é que a gente ame os nossos irmãos e viva em comunhão com os nossos irmãos. Nós temos que fugir de toda contenda, de toda demanda. Se há demanda, se há contenda, se há inveja, se há mágoa e rancor entre irmãos, isso precisa ser resolvido, senão a oração não é atendida. Veja bem, que é um mandamento de Deus que os irmãos vivem em união. É um mandamento de Deus que a gente ame uns aos outros. Por isso a gente não pode guardar ressentimento, guardar rancor no nosso coração. A gente tem que orar por essas pessoas. E se você magoou alguém, se você feriu alguém, você tem que procurar a pessoa. Como hoje não dá para procurar por causa da pandemia, é você ligar para a pessoa e conversar, e pedir perdão, e resolver essa questão entre você e o seu irmão, para que não haja nenhum obstáculo no efeito da sua oração, para que não haja impedimentos quanto às respostas às orações. Outro inimigo da oração são as motivações erradas, as motivações do coração.
Nós podemos até pedir a coisa certa, mas por motivos errados. E Deus, ele não sonda só o pedido, ele sonda a motivação que está por detrás do pedido. E Tiago capítulo 4, versículo 3, eu vou ler a partir do verso 1. Tiago 4, a partir do verso 1 ele diz: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que guerreiam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes? Matais e invejais e nada podeis obter? Viveis a lutar e a contender e a fazer guerras, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres, deleites da carne. E ainda ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E ainda o texto vai dizendo que Deus tem ciúme de nós, porque Ele nos comprou por um alto preço, o sangue de Cristo. E agora nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Veja bem, então muitas vezes as nossas orações não são atendidas, não porque a gente pediu a coisa errada. Nós pedimos certo, mas por motivos errados. Vou dar um exemplo aqui. Quando você pede para o Senhor: Senhor, usa a minha vida em sinais e maravilhas. Eu quero ser usado por Deus em sinais e maravilhas. É errado esse pedido? Não. Biblicamente ele está certo. Porque os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Agora, a pergunta é: você quer que Deus te use em sinais e maravilhas para que o nome de Jesus seja glorificado, ou para que você receba os méritos, a glória de tudo aquilo que foi realizado através de você? Por isso que Deus sonda o nosso coração. É a mesma coisa em relação à prosperidade. Senhor, prospera a minha vida, eu quero ser próspero financeiramente. Agora, está errado pedir isso? Não, porque Deus promete. Deus promete que tudo que nós colocarmos as mãos, Ele vai fazer prosperar, Ele vai abençoar. Agora a pergunta é: nós queremos toda essa prosperidade apenas para a gente comprar uma casona, vários carros na garagem, ter uma vida na luxúria, ou porque nós queremos usar parte desse recurso para financiar a obra de Deus, a obra missionária? Veja bem, então essa questão da motivação, ela é muito séria, é uma questão muito séria. É uma questão que precisa ser levada a sério. Por isso que a gente tem que sondar o nosso coração através do Espírito Santo. Como Paulo diz em 1 carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele fala que nós temos que examinar a nós mesmos, julgar a nós mesmos, sondar os nossos corações através da luz da palavra de Deus e da iluminação do Espírito Santo. E se há em nós, desejos ilícitos, se há em nós motivações carnais, motivações mundanas, nós devemos purificar o nosso coração, pedir perdão para Deus, para que nossas motivações sejam motivações que estejam alinhadas à vontade e ao propósito de Deus, em nome de Jesus. E tudo para a honra e glória dele, não para a nossa vanglória. Pois a soberba precede a ruína, mas a humildade a honra. Aleluia. Outro inimigo da oração está lá em Isaías 59, verso 1 e 2. Eu vou ler esse texto, que é um texto muito forte,
um texto muito impactante, né? Isaías 59, verso 1 e 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa nos ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está claro o texto está claro. Que Deus não está com os seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir, nem a mão encolhida para que não possa nos atender. Mas, muitas vezes, Ele não atende a nossa oração, porque nós temos pecados escondidos dentro de nós. E nós precisamos confessar nossos pecados a Deus. O apóstolo João ensina isso em sua carta, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz: olha, se nós pecarmos, né, nós devemos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ele diz lá que todos pecam. Quem é que pode dizer que não peca? Todos nós pecamos. Não devemos viver na prática constante do pecado, mas somos seres humanos, salvos sim, mas ainda habitamos nessa casa terrestre. E cometemos falha. Mas a Bíblia diz, quando nós cometermos um pecado e a nossa consciência nos acusar, porque a nossa consciência nos acusa, nós devemos ir até a presença de Deus e pedir perdão, confessando o nosso pecado. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e nos purificar de toda a iniquidade. E ainda no capítulo 2, verso 1, ele diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, que intercede por nós diante de Deus, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. E nós precisamos admitir, quando a gente errar, né? Não é ficar tentando se justificar, é admitir: Pai, eu errei. A palavra pecado significa errar o alvo. É chegar: Senhor, eu errei, eu pequei. Eu pequei em pensamento, eu pequei em desejo, eu pequei em sentimento, eu pequei em palavras, eu pequei em alguma atitude, ou pequei por falta de atitude, porque nós podemos pecar de 6 maneiras. Ou a gente pode pecar por um pensamento errado na nossa mente, acolher um pensamento que não esteja de acordo com os pensamentos de Deus. Podemos pecar por acolher qualquer sentimento que também não esteja de agrado do Senhor. Podemos pecar por um desejo ilícito. Podemos pecar por uma palavra torpe. Podemos pecar por uma atitude pecaminosa nossa. Ou podemos pecar por omissão. Tiago 4,17. Né? Ele fala, né, que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. É o pecado da omissão. Nós também podemos pecar, né? E caso a gente tenha cometido algum pecado, nós devemos ir junto ao trono da graça, porque Jesus está sentado à direita de Deus e Ele intercede por nós, e nós devemos ir, né, firmado na graça de Jesus Cristo, confessando, arrependido o nosso pecado, e pela fé receber o perdão de Deus, receber a purificação de Deus, receber a santificação de Deus. E aí o caminho, o canal entre nós e Deus fica totalmente limpo, desobstruído. E aí quando nós oramos, nossa oração chega ao coração de Deus, chega junto ao trono da graça. Isso é importante. Outro inimigo da oração é a inversão de valores, os ídolos no coração. Quando nós nos convertemos a Cristo, mas ainda guardamos aqui dentro
alguns ídolos no nosso coração. Isso é muito sério. Está em Ezequiel 14, né? Ezequiel 14, verso 3. Olha, filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. E isso é tropeço para a iniquidade que sempre eles têm diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? O que são ídolos no coração, né? Ídolo no coração é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Por isso que o maior mandamento na Bíblia é amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as nossas forças e acima de tudo, Deus, Ele quer ocupar o primeiro lugar no trono do nosso coração. E qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar no nosso coração que não seja Jesus Cristo, isso é um ídolo. Por exemplo, dinheiro. Né? O dinheiro pode se tornar um ídolo quando nós amamos o dinheiro, não é? E isso a Bíblia chama de avareza, que é idolatria. Podemos também idolatrar os próprios filhos. Devemos amar os filhos, mas não idolatrar os filhos. Deus tem que estar acima dos filhos. Parece difícil, né? Assimilar isso, mas é o melhor para mim e para você. Tudo aquilo que você idolatra, que não seja Cristo, você perde. Tudo aquilo que você dedica ao Senhor, você retém. Por isso que tem que tomar cuidado. Tem muita mamãe, tem muito papai que idolatra o filho. E isso é perigoso. Você nunca deve fazer isso. Nós devemos sim amar nossos filhos e fazer o nosso melhor por eles. Mas Deus tem que estar acima de tudo. Tem gente que ama o seu próprio cargo na empresa, a sua própria profissão, mais do que a Deus. Né? E qualquer outra coisa que você coloca dentro do seu coração, no trono dele, no lugar de Jesus Cristo, a Bíblia chama isso de ídolo. Ídolo no coração. E isso é um impedimento para que a nossa oração, né, ela acabe não produzindo o efeito necessário. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo no nosso coração como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus ocupou o lugar no trono do nosso coração. Esse lugar é do Senhor. Né? Abaixo dele podemos colocar os cônjuges, podemos colocar os filhos, os pais, os irmãos, né? Mas Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Tem que estar em primeiro lugar. Outro inimigo, né, é a falta de generosidade para com os pobres. Isso é muito sério. Olha o que diz Provérbios 21, 13. Eu vou estar lendo aqui, você acompanha comigo. O livro de Provérbios do rei Salomão, capítulo 21, versículo 13. Olha o que ele diz. Aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará, mas não será ouvido pelo Senhor. Isso é muito sério. Por isso que a Bíblia diz, aquele que ajuda o pobre, empresta a Deus, e este lhe pagará o benefício. Então a gente tem que ser generoso com as pessoas. A gente tem que ser generoso com as pessoas que são necessitadas. Nós devemos dividir, né? Dividir o nosso pão. Devemos estar sempre prontos a socorrer os necessitados. Deus se agrada disso. E Deus tem prazer em ouvir as orações das pessoas que têm uma alma generosa. Deus se agrada disso. Tem muita gente mesquinha, muita gente insensível, indiferente, egoísta com os necessitados e sofredores. Por isso que as suas orações não são atendidas pelo Senhor. Outro inimigo da oração é a dúvida e a incredulidade. Isso, a dúvida e a incredulidade. Né? A palavra de Deus é clara. Tiago diz,
Se você tem falta de sabedoria, peça para Deus, mas não duvide, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus diz em Marcos 11, 24, tudo aquilo que você pedir a Deus, creia que recebestes e será assim convosco. Não pode duvidar no coração. Quando nós duvidamos no nosso coração, a dúvida invalida o nosso pedido. A dúvida é a maior ladra das bênçãos de Deus. E como que a gente vence a dúvida? Como que a gente combate a dúvida? Edificando-nos na nossa fé santíssima, orando em línguas e meditando na palavra de Deus, pois a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Aleluia! Outra coisa que obstrui os efeitos da nossa oração é desconhecer os nossos direitos e privilégios em Cristo Jesus. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus ainda diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Provérbios 11:9 diz: os justos são libertados pelo conhecimento. E o salmista diz: a revelação da palavra, ela esclarece e dá entendimento para as pessoas simples. Por isso que as pessoas que desconhecem as verdades da palavra de Deus, que diz respeito aos nossos direitos e privilégios em Cristo, isso é um grande inimigo que precisa ser vencido, que precisa ser removido. Por isso que nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, conhecer toda a verdade a nosso respeito. Conhecer toda a verdade a respeito do que Cristo já conquistou e realizou em nosso favor há 2000 anos atrás, ao morrer naquela cruz em nosso lugar. Isso é importante. Outro inimigo da oração, a confissão negativa. É muito sério isso, muito sério. Muita gente acaba perdendo as bênçãos de Deus, perdendo os milagres de Deus, porque logo que ele acaba de orar, ele começa a murmurar, ele começa a liberar confissões negativas, que acaba anulando o efeito da sua oração. Por isso que Provérbios 18:21 diz: a morte ou a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E Jesus diz em Mateus 12:37, pelas tuas palavras tu serás justificado ou condenado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas confissões. Nós estamos presos pelas confissões que saem da nossa boca. Provérbios 6:2. Toma cuidado com a murmuração. Toma cuidado com aquelas confissões negativas. E isso aí acaba roubando, o inimigo usa isso para roubar o efeito e a resposta às nossas orações, né? O outro inimigo da oração, depender da fé dos outros. Isso é muito sério. Olha que interessante. Romanos capítulo 14. Veja o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Você pode aí abrir tua Bíblia em Romanos, capítulo 14, o apóstolo Paulo diz, olha lá, Romanos 14, a partir do versículo 22 e 23. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que está fazendo não provém da fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Olha que interessante.
muita gente acaba perdendo muitas vitórias, muitos milagres, muitas bênçãos de Deus, porque acostumou a vida inteira depender da fé dos outros. Quando a gente é novo convertido, um bebezinho na fé, um bebê espiritual, é natural e é normal que a gente dependa da fé dos outros, porque a gente ainda não tem a nossa própria convicção, aquele histórico de vida com Deus. Nós estamos começando. Um bebê não pode sair por aí andando, preparar sua própria refeição, fazer suas próprias necessidades, tomar seu banho. Ele depende do papai e da mamãe para limpá-lo, para dar banho nele, para amamentar ele, cuidar dele, proteger ele. Assim é o novo convertido. O novo convertido precisa do leite, ele precisa de pais e mães espirituais que cuide dele, proteja ele. E é natural que nessa fase que você está como um bebê recém-nascido na fé, você dependa muito daquele posicionamento, daquela fé do pastor, do líder, do teu pai na fé, da tua mãe na fé, ou daquele líder que está te dando uma assistência, ou do próprio pastor. Normal. Mas chega um momento na nossa vida, na nossa caminhada, que a gente tem que começar a caminhar com os nossos próprios pés. A gente tem que começar a praticar a palavra de Deus. A gente tem que começar a ter nossas próprias experiências com o Senhor e desenvolver a nossa própria convicção na palavra de Deus através da prática diligente da palavra. E aí nós vamos tendo experiências com Deus. E essas experiências com Deus vão fortalecendo a nossa fé e o nosso posicionamento na palavra. E aí você não vai mais fazer nada, né? Porque alguém mandou você fazer. Ou porque alguém disse que crê. Não, tudo que você for fazer é movido e motivado pela sua própria convicção, pela sua própria fé em Deus, em Cristo e na palavra. E o justo viverá por meio da sua própria fé. Por isso que Paulo diz, cada um ande de acordo com a fé que alcançou no Senhor. Nós somos responsáveis por desenvolver a medida de fé que nós recebemos do Senhor assim que nascemos de novo. Nós somos o sacerdote da nossa fé. Nós temos que alimentar a nossa fé, nós temos que batalhar pelo crescimento da nossa fé todos os dias, através da oração, da meditação e da adoração pessoal a Cristo. Amém? Eu espero que esse estudo de hoje tenha abençoado grandemente a sua vida. Medite nele, ouça mais vezes esse mesmo vídeo, para que o Espírito Santo possa sondar o teu coração e mostrar para você qual desses inimigos esteja talvez obstruindo as suas orações. E você, na medida em que o Espírito Santo testificar no teu coração e falar com você, não tente se justificar, confesse o teu pecado diante do Senhor, peça perdão, busque ajuda, o Senhor vai te dar a vitória, você vai vencer, você vai superar, e aí a sua oração, ela vai ter um efeito poderoso no mundo espiritual, e você vai ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida, e o nome de Jesus vai ser glorificado, e a tua alegria será completa, e a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe grandemente, meu amado irmão, minha amada irmã. Saudade de todos os amados aí da IHM, né? Eu creio que em breve nós vamos poder nos reunir novamente. Vamos continuar orando para que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia da nossa nação e elimine por completo esse vírus e também, né, tire da nossa nação todo político corrupto, maligno, que esteja usando essa pandemia de maneira política para causar crise econômica e derrubar o governo. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pelos governantes,
Vamos orar por cada autoridade constituída na nossa nação. Vamos orar pelos médicos. Vamos orar pelos enfermeiros. Vamos orar por todos aqueles que estão nas UTIs e estão nos leitos, lutando pela sobrevivência. Feche os seus olhos. Vamos interceder, vamos orar. E eu quero orar pela tua vida e pela sua família também. E depois eu quero convidar os amados para quarta-feira, não amanhã, mas na quarta, nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Não perca. Quarta-feira, às 7h30 da noite, as 10 notícias maravilhosas que o Evangelho tem para a nossa vida. Quarta-feira, as 10 boas novas do Evangelho de Cristo para a nossa vida. Quarta-feira, às 7h30. Feche seus olhos. Pai Celestial, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero aqui te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo teu grande amor, pela tua bondade e pela tua fidelidade. Te agradecer por cada promessa tua na sua palavra, Pai. E o Senhor nos prometeu que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E nós ligamos na terra, Pai. Oh Deus, a bênção de Deus sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe os pecados da nossa nação, perdoe cada pecado, cada iniquidade cometida nesse país, nessa nação chamada Brasil, Pai. Os pecados de idolatria, feitiçaria, homossexualismo, prostituição, corrupção, injustiça, toda a criminalidade, tráfico de drogas. Pai, perdoa, Senhor, sara a nossa nação, liberta o Brasil, Pai, dessa pandemia. Oh, Pai, elimina essa praga na nossa terra, Pai. A tua igreja clama a Jesus, a tua igreja clama ao Senhor, Pai, nos 4 cantos da nossa nação, lá na região norte, na região nordeste, no centro-oeste, no sudeste, na região sul, que a nossa nação, Pai, receba um toque curador de Jeová Rafá, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Raabe. Sara a nossa nação, Pai, traz um grande avivamento sobre o nosso país. Oh Pai, proteja os nossos governantes, dá sabedoria ao nosso presidente, aos ministros, aos governadores e prefeitos, ao legislativo e ao judiciário, às forças armadas e às polícias, a cada autoridade constituída. Senhor, toma conta da nossa nação. Traz um grande avivamento espiritual, Pai, sobre cada canto da nossa nação. Que o povo brasileiro venha se render a Cristo, venha se render ao Evangelho. Pai, abençoa cada médico, abençoa cada enfermeiro, cada profissional da saúde. Guarda-os em teu nome, Pai. Abençoa esses homens. Pai, toca em cada enfermo, Pai, que estão nos leitos e nas UTIs dos hospitais ou nas suas casas se recuperando. Senhor, envia teus anjos ministradores, vai tocando em cada enfermo, Pai. Arranca todo esse vírus, arranca toda essa pneumonia, toda essa malignidade. Levanta os enfermos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Abençoa os nossos irmãos, abençoa suas famílias, abençoa, Pai, cada criança, cada jovem, cada idoso, guardando, protegendo, preservando. Derrama teu amor, derrama da tua paz, derrama da tua graça. Toca em cada um, Pai, e nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Olha, um beijo no coração dos irmãos, ficam na paz, até quarta-feira.